Você já parou para pensar que talvez o céu já tenha respondido, mas a resposta está travada por sua própria desobediência? E se o anjo que carrega o próximo capítulo da sua vida está parado, bem ao seu lado, apenas esperando que você diga sim ao que Deus já mandou? Às vezes oramos, clamamos, jejuamos e parece que nada acontece. Mas o problema não é que o céu está em silêncio. O problema é que você não se moveu. Há uma dimensão espiritual onde as respostas são liberadas, mas o cumprimento só acontece quando a obediência entra em cena. Esse vídeo vai confrontar você de forma amorosa, mas direta. O que é que você está adiando? Porque o anjo ainda está ali. A Bíblia mostra momentos onde anjos foram enviados com missões específicas e não puderam agir até que a pessoa na terra tomasse uma decisão. Em Daniel 10, o anjo revela que foi enviado no primeiro dia de oração de Daniel, mas enfrentou resistência espiritual e só chegou após 21 dias. O mais impressionante é que, mesmo em guerra, o anjo sabia exatamente o momento em que Daniel se posicionou. Isso nos mostra que há movimento no céu quando há firmeza no coração da terra. A oração ativou a liberação, mas a persistência ativou a chegada. E talvez o que falta hoje não seja mais oração, mas o passo que confirma o que você já ouviu. O Espírito Santo está sussurrando dentro de você há dias, meses, talvez anos. Ele não grita, mas insiste. Ele não força, mas convence. E talvez você esteja esperando um sinal maior, um empurrão mais forte, uma certeza mais clara, quando o céu já te deu tudo. Deus já falou, o anjo já foi enviado, mas ele não pode ir além do limite que Deus estabeleceu, a sua parte. E a sua parte é obedecer. Você está esperando a próxima palavra, mas Deus está esperando a sua próxima atitude. E enquanto você espera um mover, o céu espera uma decisão. Se esse vídeo já começou a falar com você, curta agora e comenta. Eu escolho obedecer. Isso ativa o algoritmo, mas mais do que isso, é um passo público de compromisso espiritual. Imagine o anjo de Deus parado ao seu lado, não porque ele falhou, mas porque você parou. Em Atos 12, vemos Pedro sendo libertado da prisão por um anjo. Mas repare, o anjo só entra na cela quando a igreja começa a orar intensamente. E mesmo depois disso, o anjo toca Pedro, dá ordens claras e vai à frente, mas não o carrega nos braços. Pedro teve que levantar, vestir-se, calçar as sandálias e seguir. O anjo só guiava, mas quem andava era ele. Isso nos ensina uma chave poderosa. Os anjos não fazem o que Deus mandou você fazer. Eles executam as ordens de Deus, mas a responsabilidade de obedecer continua sendo sua. Há um limite espiritual que separa a atuação divina da decisão humana. Os céus podem preparar tudo, mas a chave final está na sua mão. É como o povo de Israel diante do Mar Vermelho. O mar só se abriu quando Moisés estendeu o cajado. Deus já tinha dado a palavra, já tinha liberado a presença, mas precisava de uma atitude. E é essa atitude que destrava o sobrenatural. Muitos querem ver o mar abrir, mas não levantam o cajado. Querem ver o anjo agir, mas permanecem paralisados pelo medo, pela dúvida ou pela procrastinação. O mundo espiritual está atento, esperando o seu movimento. Talvez você esteja esperando que o anjo entre no seu quarto e diga tudo com voz audível. Mas Deus não costuma repetir o que ele já disse. Ele confia tanto no que te entregou que não muda de estratégia só porque você está hesitando. E enquanto isso, o anjo que foi designado à sua vida continua ali, esperando, observando, carregando uma resposta que só se ativa com obediência. Você quer o próximo nível? Então Deus quer o seu próximo passo. O anjo não foi embora. Ele está aguardando você dizer: eis-me aqui com ação, não só com palavras. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está paralisado. Escreva aqui nos comentários: eu vou me mover hoje.
Isso sela um compromisso espiritual e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos como este. Vamos voltar ao início da história de Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo Gabriel aparece a ela em Lucas 1, ele traz uma mensagem impossível. Você será mãe do Salvador sem conhecer homem algum. Aquilo era fora da lógica humana, fora da compreensão. Mas algo no coração de Maria destravou o mover de Deus, a obediência imediata. Ela responde: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Foi nesse momento, não antes, que o plano divino começou a se manifestar no ventre dela. Perceba, o anjo não implora. Ele entrega a mensagem e espera a resposta. E quando Maria obedece, o céu se move. Existe algo no mundo espiritual que só se ativa com a obediência sem reservas. Obediência parcial é desobediência. E muitos estão presos naquilo que já deveria ter sido vencido porque obedeceram apenas até onde se sentiram confortáveis. Jonas é o exemplo contrário. Deus envia uma palavra clara, mas ele foge. E veja o que acontece. O céu envia uma tempestade, depois um grande peixe, e tudo isso poderia ter sido evitado com uma simples decisão de obediência. Mas quando Jonas finalmente obedece, a cidade inteira de Nínive é transformada. Sua obediência carrega impacto que vai além de você, e a sua resistência pode estar atrasando não só a sua vida, mas o milagre de outros. Neste momento, talvez o Espírito Santo esteja trazendo à sua memória algo que você precisa fazer. Uma conversa, uma renúncia, uma mudança. Não ignore. O anjo está esperando por isso. Há pessoas que oram por avivamento, por promessas, por bênçãos, mas ainda estão agarradas a pequenas desobediências que neutralizam grandes milagres. O céu não está parado por falta de poder. Está parado por falta de resposta da terra. E enquanto isso, você pode estar sofrendo sem necessidade, andando em ciclos, porque não destravou a chave da rendição total. Escreva nos comentários: Senhor, me dá coragem para obedecer. Isso é mais que uma frase, é uma oração pública de alinhamento com o céu. Curta o vídeo agora para que essa mensagem alcance mais vidas e para que o algoritmo espalhe essa verdade que liberta. Obedecer não é apenas fazer o que Deus pediu, mas fazer como Ele pediu, quando Ele pediu. Demorar demais também é desobediência disfarçada. Um exemplo marcante está em Abraão. Deus lhe pediu que sacrificasse Isaque, seu filho, e mesmo sem entender, Abraão acorda cedo e vai. Ele não questiona, não adia, não racionaliza, e no momento em que levanta o cutelo, o anjo do Senhor grita: Não faças tal coisa ao menino. E naquele instante, a provisão aparece, um cordeiro preso pelos chifres no meio do mato. Mas se Abraão tivesse hesitado, talvez aquele momento nunca se tornaria um testemunho. O anjo estava lá, esperando o limite da obediência. E talvez você também esteja a um corte da promessa, a um passo da provisão. O que você não sabe é que o mundo espiritual observa de perto a sua resposta. A hesitação pode parecer inofensiva, mas ela comunica dúvida. E onde há dúvida, a fé não se manifesta. Os anjos são ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Mas eles respondem à ordem de Deus, não à nossa zona de conforto. O céu não se move por conveniência, mas por convicção. E talvez seu anjo esteja com a espada embainhada, à espera de um simples sim, que venha acompanhado de atitude. O anjo não te abandonou. Ele está ali, observando se o seu coração já se alinhou com a vontade que você já conhece. Lembre-se de que em muitas passagens bíblicas, os anjos só voltam ao céu depois que a missão é completada. Em Gênesis 19, os anjos que foram enviados a Sodoma só saíram da cidade depois de tirar Ló e sua família de lá. Mas a esposa de Ló olhou para trás.
Isso também é uma forma de desobediência, nostalgia pelo que Deus já mandou deixar. Você está atrasando a conclusão do que o céu começou porque não soltou totalmente o passado. A sua obediência não pode ser parcial. É o seu sim inteiro que dá permissão para que os céus fechem capítulos antigos e abram os novos. Se essa palavra está abrindo seus olhos, inscreva-se agora no canal. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está lutando entre obedecer ou hesitar. Uma atitude sua pode destravar um destino. Obediência é mais do que um ato, é uma linguagem espiritual. É como se cada passo seu em direção à vontade de Deus acendesse sinais no céu, chamando os recursos certos, os anjos certos, os livramentos certos. Foi assim com Felipe em Atos 8. O anjo do Senhor lhe diz: levanta-te e vai para o sul. E Felipe simplesmente obedece. Ele não faz perguntas. Ele não exige detalhes. Ele se move. E no caminho encontra o eunuco etíope, que se tornaria o canal para levar o evangelho ao continente africano. Mas nada disso teria acontecido se Felipe tivesse parado para racionalizar ou esperar por um segundo sinal. O anjo não explicou tudo, só indicou a direção. E isso bastou. Talvez esse seja o seu momento de levantar e ir. Há destinos preparados, encontros marcados, planos divinos esperando o seu movimento. E se você não for, Deus vai levantar outro. Mas você perderá o privilégio de ser o canal. Os anjos têm pressa, não porque estão apressados, mas porque obedecem a um tempo espiritual perfeito. O atraso na terra pode significar perda de sincronia no céu. Já pensou nisso? Que talvez o tempo profético que você tanto espera está congelado porque sua atitude ainda está pendente? Deus não está em silêncio, Ele está em espera. Espera pela sua parte. Os anjos na Bíblia não gostam de ser adorados. Eles não buscam atenção. Eles têm uma missão. E isso nos ensina algo importante. Eles não se movem por emoção, se movem por ordem. E essa ordem está conectada à sua resposta. Não é sobre sentir vontade, é sobre obedecer apesar da vontade. E quando você faz isso, todo o mundo espiritual entra em ação. Portas se abrem, o que era travado começa a fluir, porque há coisas que só destravam quando a obediência se torna visível. O céu honra o coração que decide obedecer, mesmo sem ver tudo ainda. Se essa mensagem está despertando você espiritualmente, escreva nos comentários: Senhor, eu me movo pela fé, não pelo medo. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Você pode ser usado por Deus para despertar alguém que está vivendo paralisado. Você percebe agora que o problema não era a ausência de resposta, mas a ausência de movimento. O anjo continua ali, silencioso, posicionado, carregando aquilo que Deus confiou. Mas ele não vai ultrapassar o limite da sua obediência. O céu nunca se antecipa à sua entrega. A ativação do próximo ciclo depende de uma ação concreta. E Deus não quer mais promessas vazias. Ele quer obediência visível. Ele está esperando o sim, que não se esconde atrás de desculpas. O sim que rompe com o medo. O sim que é seguido de passos reais. Porque quando o sim é sincero, o anjo se move. O céu se move. E o impossível se torna realidade. O tempo de apenas orar e esperar acabou. Agora é o tempo de se levantar e obedecer. Porque aquilo que parecia bloqueado, na verdade, estava apenas esperando você sair da indecisão. O mundo espiritual é reativo à fé. E fé sem obras é morta. A ação que você vinha adiando talvez seja a chave que destrava cura, reconciliação, provisão, chamado. Você já sabe o que precisa fazer, o Espírito Santo já soprou, o anjo já foi enviado. Só falta você responder. E Deus respeita tanto sua escolha que não força.
Mas Ele também te ama tanto que envia este vídeo como mais um alerta de graça. Não porque Ele desiste de você, mas porque Ele insiste por você. É hora de fechar os olhos e abrir o coração. Você não precisa entender tudo para obedecer. Você precisa apenas confiar que o Deus que começou vai completar. E acredite, quando você dá um passo de obediência, o céu inteiro confirma. O anjo que estava parado se move, a atmosfera muda, o tempo espiritual acelera. Deus honra os que o honram. E se hoje você escolher obedecer, esse vídeo não será apenas mais uma mensagem, será o marco de um novo ciclo. Um ciclo em que o céu deixa de esperar e começa a agir a seu favor. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Obrigado porque mesmo quando hesitamos, Tua graça continua nos buscando. Senhor, hoje reconhecemos que muitas vezes adiamos passos de obediência, mas agora quebramos esse ciclo. Renunciamos ao medo, à dúvida e à procrastinação. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê força para fazer o que precisamos fazer. Libera coragem, discernimento e firmeza. E ativa o mover do céu que estava esperando por essa decisão. Que os anjos que estavam à espera recebam agora ordem de avançar. Selamos essa oração com fé, em nome de Jesus. Amém.